Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do RZAK11. Trata-se de um fundo imobiliário que tem pago mais de 16% de dividend yield. Mas tem alguns detalhes muito importantes, inclusive um ponto de atenção em relação à inadimplência em um dos CRIs do portfólio. Fique com a gente até o final, conheça os detalhes desse fundo e veja também a informação relevante a respeito desta inadimplência. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos começar falando rapidamente aqui dos indexadores, né, e o spread médio atual da média do portfólio do fundo, né? A gente tem uma parcela significativa em IPCA mais 10,4%, são 53% do portfólio, um pouco mais da metade, né, indexado ao IPCA com uma taxa de 10,39%. A outra parcela, boa parte dela, pelo menos, né, em CDI mais 4,48%, né? Então temos aí um bom equilíbrio, né, entre IPCA e CDI na composição do portfólio desse fundo. Com esse portfólio, então, o fundo tem aí uma receita que beira os 10 milhões de reais mensais, né? A receita imobiliária e receita financeira de 366 mil reais. Tirando as taxas, o resultado da cota no último mês foi de 1,05. No entanto, o fundo distribuiu 1,11 no último mês, né? Então a gente vê que ele tem um pouco de reserva, né, que foi sendo distribuída ao longo dos últimos meses, ligeiramente mais alto que o resultado. Mas a estimativa do próprio fundo, né, é ficar na faixa de 1 a 1,10 nos próximos meses. Então, esse é um ponto de atenção importante para o investidor desse fundo, que olha só o resultado passado, né, a gente já tem a expectativa do próprio fundo de diminuir um pouco essa distribuição. Então, se você está olhando só os dividendos e de repente pretende investir no fundo, você tem que recalcular e considerar que a partir de agora o dividendo deve ser um pouco mais baixo do que o apresentado até então. Vamos falar de algumas posições relevantes no fundo, né? Então, temos aqui a primeira posição, CRI AXS, né? Para a construção de 11 projetos de geração de energia solar da AXS Energia, nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, tá? Então, temos aqui esse item correspondente a 5,24% do patrimônio indexado a IPCA mais 11%, né? Então aqui temos algumas visões, né, a respeito do tipo de empreendimento que ele suporta. Temos o Prosoluto, então financiados através de recursos próprios para os projetos Casa Verde Amarela e média e alta renda. Então é uma carteira pulverizada, né, e o empreendimento da Direcional. A empresa, né, uma construtora, também representa aí um pouco mais de 5% do patrimônio líquido, né? Então aqui temos algumas visões a respeito desse tipo de empreendimento. O Alegra Pacaembu, né, então é um CRI para a concessionária Alegra Pacaembu, que venceu a concessão do estádio do Pacaembu em São Paulo, né? Representa 5,15% do patrimônio líquido, né? Então a empresa tem um projeto ali e pegou a concessão do estádio aí por um período aí de 30 ou 35 anos. Então, essas são as principais posições que compõem aí o portfólio do RZAK11. Vamos trazer então a evolução do volume negociado, né? A gente teve ali uns patamares mais altos de volume de negociação desse fundo aí ao longo do ano de 2023. 2024 caiu um pouco, mas está num patamar aí, historicamente um pouco mais alto do que vinha sendo antes do ano de 2023. Temos também a evolução do preço da cota, né? A gente vai falar um pouco mais em detalhes, inclusive, do preço da cota e a cota patrimonial desse fundo, né? Aqui temos uma visão histórica, então, um rendimento de 14,40, né, reais por cota, que representa aí um dividend yield de 16,15.
e um retorno total bruto, sem considerar os dividendos, né, de mais 6,86. Então, se a gente considerar ali, ele fica com o dividend yield acima aí do CDI, mas olhando só o valor da cota, né, ele teve um rendimento bastante baixo aí no período. Vamos trazer então informação sobre o pior ativo do fundo, né? O ativo crítico nesse momento, né? Que são da empresa South Rock, empresa que está em recuperação judicial. Ela é a empresa que detém a marca da Starbucks aqui no Brasil, né? A rede de cafeterias, né, americana. Inclusive saiu recentemente na imprensa que a empresa estaria em recuperação judicial, né? São 3 CRIs, Starbucks 3, 4 e 5, né? O fundo informou que os 3 CRIs não fazem parte do processo de recuperação judicial. Só que, em compensação, a empresa já começou a apresentar inadimplência em relação aos valores desses CRIs, né? E aí ele já marcou esses ativos, né, como a provisão para devedores duvidosos, né? Então, com isso aí, né, ele acaba por impactar inclusive o valor do patrimônio líquido do fundo, né? Então, aqui são exemplos do CRI, né, e o total soma aí praticamente quase 1% da carteira do fundo. Então, o investidor desse ativo tem que ficar atento aí com o desdobramento de toda essa situação e principalmente se o fundo vai chegar a começar a receber de novo, né, voltar a ter o fluxo desse CRI que faz parte do seu portfólio. Aqui temos uma visão geral das maiores posições na carteira do fundo, né? Algumas a gente já falou anteriormente, né? A indexação, né, bem dividida entre PCA e CDI. Aqui temos também uma separação, né? Maior parte do portfólio em CRIs, quase 84%, e 16% em fundos imobiliários. E aqui a gente tem aqui o volume de 860 milhões, né, indexados aí dentro da sua carteira, né, entre carteira e hedge. Agora temos um gráfico que é interessante para o investidor também, né, é a evolução da cota patrimonial. A gente observa ali que a cota ela veio reduzindo ao longo dos últimos meses, né, e a cota de mercado acompanhando aí a um nível abaixo aí dessa cota patrimonial, né. E aí ele comentando, né, explicando o motivo dessa queda. Tem dois fatores, né, o efeito aí do CRI da Starbucks, como a gente comentou, né, e também a recente abertura da curva de juros, né, impactando a marcação a mercado nos ativos indexados à inflação, né. Então, o fundo está entendendo que esse momento, né, já está chegando aí num patamar mínimo ali dos seus ativos, né, e em breve aí podemos ter a reversão dessa tendência, né. E aqui o fundo mostrando, né, a provisão de devedores duvidosos, né, referentes a Starbucks, né, isso afetando de fato aí o patrimônio líquido do fundo. Então, o investidor tem que ficar bastante atento aí em relação a esse desdobramento aí da Starbucks, que também afeta o valor do fundo imobiliário como um todo. Aqui temos a evolução da cota, né? Então a gente observa que inclusive o valor está bem próximo aí do mínimo que chegou lá em 2021, né? Então houve uma queda aí significativa, importante aí no valor de cota desse fundo. Aqui a gente tem a distribuição, rendimento mensal médio de 1,28, lembrando que esse valor ele não deve se repetir no futuro, já que ele está diminuindo aí a distribuição. E uma liquidez média de 2,4 milhões de reais.
E vamos trazer aqui a comparação do RZAK11 com outros fundos imobiliários de papéis da Bolsa, né? O seu dividend yield é bastante elevado, ele está com desconto de 5% em relação ao valor patrimonial, que também é positivo, né? A gente vê outros aí que não tem esse tipo de desconto. Ele aumentou os dividendos em 2% nos últimos 3 anos, né? Perdendo aí para o VGIR11, mas ainda assim, né? Acaba sendo interessante. A sua liquidez de 2,4 milhões, é uma liquidez aí no maior patamar, também interessante, são 53 mil cotistas e um patrimônio aí de 800 milhões. A sua taxa de administração era um pouco elevada, a gente percebe que é o segundo maior do grupo aqui, né? Então, também impacta um pouco aí o resultado do investidor. A gente olhando a cota, né, que investiu há 1 a 2 anos atrás, apresentou desvalorização, mas os dividendos recebidos ali foram bastante positivos, né, fazendo com que o investidor ficasse acima da inflação no período. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no RZAK11, né? Começando pelo positivo, é um fundo de boa liquidez. Ele apresenta um bom equilíbrio entre CDI e IPCA no seu portfólio. Ele tem um alto dividend yield, mas atenção que esse dividend yield mais alto normalmente ele vem acompanhado de um maior nível de risco. Ele tem um bom resultado para quem investiu há 1 ou 2 anos atrás e um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Em compensação, do lado negativo, ele tem uma distribuição até agora foi ligeiramente maior que o resultado, portanto a distribuição deve cair aí nos próximos meses. Ele é um fundo de papel, né, possui menor diversificação, apesar de ser um fundo de papel que normalmente tem uma participação pequena de cada devedor dentro do patrimônio líquido, ele tem uma concentração um pouco maior. A queda do valor do patrimônio líquido ao longo do tempo também refletindo essa marcação a mercado dos seus papéis, né? Então é um ponto de atenção. E exposição a Starbucks no Brasil, né, que tem apresentado inclusive inadimplência, pode ser uma dor de cabeça aí para o investidor desse fundo. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.